Olá, pessoal. Iamar, professor Tião Gonçalves, Geografia. Vamos com uma aula com o sexto ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, vamos fazer, dentro do capítulo 3, representação do espaço geográfico, página 34 a 37 do seu livro, a correção das atividades de fixação. A primeira atividade solicitada foi Agora é com você, página 37. Está acompanhando no seu livro aí, né, com seu material, a questão número 1, cite diferentes exemplos de ambientes e construções e locais que poderiam ser representados em uma maquete. Resposta: casas, apartamentos, cômodos, praças, jardins, bairros, entre outras formas de ocupação humana. É possível elencar, colocar também o exemplo, o relevo de uma região e áreas de vegetação, etc. Então, a gente tem uma resposta discursiva bem ampla nessa número 1 aí. 2. A construção de uma maquete seria a forma mais adequada para representar o estado em que você mora. Por quê? As maquetes não podem ser usadas para representar um estado, pois este abrange uma área extensa demais para que os detalhes possam ser fielmente reproduzidos. Geralmente as maquetes são usadas para representar áreas menores. Conexão Brasil, na página 43, temos aí um texto falando sobre o satélite sino-brasileiro CBERS 4A, deve ser lançado em 2019, diz executivo chinês. É um texto de Ana Cristina Campos, né? Espero que todo mundo tenha lido o texto. E a letra A, no seu número 1, leia o texto a seguir e responda as questões, os itens. Na letra A, explique com suas palavras o que significa a expressão sensoramento remoto e cite algumas de suas utilidades. Como a gente veio explicando isso aí nas últimas aulas, né? Hoje vamos falar sobre as questões relacionadas ao sensoramento remoto. Cada um pode escrever o seu texto, né? Mas aqui a gente tem uma sugestão de resposta. Sensoramento remoto é o conjunto de técnicas que utilizam sensores utilizados em equipamentos, sonda, satélite, drone, etc., para captar imagens da superfície terrestre. Suas utilidades incluem o registro e o monitoramento das condições atmosféricas, o acompanhamento da cobertura vegetal ou de geleiras, o mapeamento preciso das cidades, entre outras. Questão número 1 ainda, letra B. O CBERS possibilita que o Estado fiscalize, monitore e controle as políticas e ações governamentais, no cuidado com as diversas atividades utilizadas no território, principalmente no que diz respeito a desmatamento, desastres naturais e expansão da agricultura, né? Então, a importância para o Brasil seria essa questão aí. A letra C é uma atividade de pesquisa, tá? Que a gente vai estar conferindo posteriormente. Faça uma pesquisa e descubra quais motivos levaram o Brasil a executar o projeto em parceria com a China, em vez de desenvolvê-lo de forma independente. Apresente esses dados para a classe e, em seguida, escreva um texto sobre o tema em uma folha avulsa. Ao final, fixe-a no mural da sala para compartilhar sua produção textual com os colegas. No caso, sempre a orientação, né? Qualquer atividade que nós fizermos, essa atividade será colada no caderno, tá? Então, é isso aí que a gente sempre orienta para vocês, tá?
a gente espera que vocês, nessa atividade, percebam que faltam tecnologias e investimentos financeiros para o desenvolvimento de um projeto desse nível, com recursos exclusivamente nacionais. Alguns países de modernização econômica mais recente, como é o caso da China, conseguiram avanços significativos nos setores econômicos, o que favorece o desenvolvimento tecnológico. E, infelizmente, não é o nosso caso aqui no Brasil, tá? Então, é importante falar da tecnologia do sensoramento remoto para a construção de mapas e a coleta de dados, né? E, consequentemente, para uma maior eficácia nas ações práticas do governo e das instituições que visam a melhoria na qualidade de vida dos seres humanos e na preservação do meio ambiente. Então, essa atividade é uma atividade de pesquisa para ser realizada. Ler e Descobrir, página 44, é um texto, um poema a seguir, leia o texto, né, o poema a seguir. Nesse texto, fala sobre várias situações que são importantes aí do espaço geográfico. E aí, na questão número 1, o poema retrata um instrumento de representação do espaço geográfico. Você consegue dizer qual instrumento é esse? Em qual momento isso se evidencia? Então, vamos lá. Na questão número 1, né, um mapa. Em todo o poema, a autora escreve como ela observa o mapa. No entanto, a parte em que isso se torna evidente é no verso: gosto dos mapas porque mentem. O verso acima e abaixo do Equador também pode ser um bom indício do instrumento. Questão número 2, de acordo com o texto, o que significam as arvorezinhas nesse mapa e os pontinhos pretos? As arvorezinhas sinalizam as selvas, enquanto os pontinhos pretos representam que ali vivem pessoas. Na questão 3, é uma resposta pessoal. Faça um desenho em seu caderno representando o mapa descrito no poema. Utilize elementos descritos pela autora. Então, é uma atividade bem prática aí para colar no caderno. Nunca esqueça. A questão 4, uma atividade de discussão, né? Ao final do poema, a autora diz: gosto dos mapas porque mentem. Converse com seus colegas para entender o que ela quis dizer com essa expressão, né? Então, é um modo da gente conversar sobre o assunto aí, né? Os mapas, né? Porque ela quis dizer isso. O mapa não é a real superfície, mas apenas uma representação dela. Ao representar os espaços, não é possível ser totalmente fiel à realidade. Então, o mapa representa, né, apresenta deformações. E, justamente por isso, foram criadas as projeções cartográficas. Então, às vezes, a representação não quer dizer a realidade, porque o mapa ele é uma representação na superfície de uma coisa que é um geóide, né? Representando